primeiro, Dante, com muita sinceridade, com humildade. Eu acho que a gente tem que, dia a dia, conversar com os paranaenses, discutir os assuntos que interessam a população, mostrar da nossa capacidade de realização, daquilo que eu já mostrei ser capaz de fazer, do grande processo de transformação que eu imprimi na cidade, aproveitando a oportunidade que eu tive para mostrar meu trabalho. Segundo, que nós não podemos ficar ansiosos em relação a pesquisas. Hoje as pessoas, elas pautam está polarizado por conta de pesquisa. Vamos ser francos, até então só tinha 2 candidatos. Nós temos 2 candidatos muito conhecidos. O meu nome é um nome menos conhecido no quadro. César, posso fazer uma pequena interrupção? Claro, Paulo. O importante é que o prefeito, ele sabe o que o prefeito precisa do governo do estado. Quando ele chegar numa cidade, como ele já foi prefeito, ele sabe o que os prefeitos precisam, como tratar esse assunto. Isso é um fator importantíssimo, porque quanta coisa você leva para o governo do estado e que você não é entendido, você não é atendido. Eu sinto o exemplo desse viaduto, que nós tínhamos feito um projeto do viaduto, uma trincheira que ia custar 5 milhões e que não ia dar aquele cruzamento. Ele tinha o desenho, o projeto, tudo, e o governo do estado preferiu fazer aquele que custava 20 milhões e que hoje a fila vai até o Rafaim. Então, essa sensibilidade do cara ter sido prefeito, ter sido um bom prefeito, dá um handicap fabuloso para ele. E do interior, né? E do interior. Qualquer prefeito vai chegar para ele e vai dizer, olha, eu estou com um problema disso, aquilo. Ele sabe porque ele já enfrentou. Você entende, Nélio? Claro. O grande handicap dele. E é isso, Dante. Na medida em que as pessoas forem conhecendo, forem percebendo essa identidade, né, essa compreensão sobre os problemas reais que existem, o processo vai se movimentando. Eu não tenho ansiedade sobre pesquisa nesse momento. Eu já disputei eleições que eu comecei com 2%, terminei com 40%, na mesma eleição. Agora, nessa última eleição em que eu fiz o meu sucessor, em julho, o meu sucessor tinha 3% e ganhamos a eleição. Então, o processo eleitoral nem iniciou. Então, o importante agora é saber o que a gente tem de compreensão do Estado, dos problemas do Estado, o que eu tenho para mostrar, como que nós vamos resolver os problemas que as pessoas precisam que sejam resolvidos. E aí é acreditar no processo eleitoral. O que eu tenho de vantagem? Eu tenho a menor rejeição entre todos os candidatos. Eu tenho um índice de conhecimento menor. Daí serve a campanha. Estar aqui hoje conversando com vocês, ao lado do Paulo, né, tendo a presença do Sam, que esteve aqui conosco antes, de poder me comunicar com a população de Foz do Iguaçu e da região, é o processo que me faz conhecido. Estar aqui sendo endossado pelo Paulo é uma maneira das pessoas terem como referencial. É isso que aos poucos vai dando musculatura, vai dando visibilidade. Eu estou muito confiante nesse processo. A nossa candidatura hoje leva a eleição para o segundo turno. Levar para o segundo turno é a certeza de um bom debate. O governador não vai ter como fugir do debate. Ele vai ter que enfrentar mano a mano, cara a cara. Indo para o segundo turno, o tempo de televisão é igual. Aí o Paraná vai ser debatido a fundo. E eu tenho fé que nós vamos crescer e vamos chegar no segundo turno. E só um outro detalhezinho também. Desculpa, eu tenho de vez em quando interrompendo, porque nós vivemos uma experiência aqui. Eu vim aqui com o candidato a senador, Oleovisto Guimarães, eu lembrar disso agora, que tinha 1,5%. É verdade. Então, veja, 1,5% ele tinha tudo para desistir. Não vai dar, imagina, 1,5%. Os outros estavam com 30%, 40%. Então, vai ver como uma coisa muda. Eu acredito que o César, quando começar a expor um programa de governo realmente novo, porque a novidade não é a idade, são as ideias novas. O mundo está mudando, precisa de outro tipo de gente. Não que os velhos não valham nada, pelo contrário. Tem um cara com bastante idade que conhece muito da coisa. Mas a maneira de abordar que ele mostrou na prefeitura é diferente. Ele vai tratar o Estado de uma maneira diferente e vai ter o diálogo amplo com os prefeitos. Isso é fundamental. E eu, como pretendo ser prefeito em 2024, candidato, viu, César? Já me anima a ter com você, governador, que nós vamos conversar muito. Com certeza terá a maior parceria da história de Foz do Iguaçu. A Cida deu risada e ela duvida. Ela não acredita. O senhor já disse isso nos corredores da rádio e eu não tenho por que duvidar. Isso é um ponto. ponto. Mais tem certeza disso. É o que mais tem certeza, porque desde sempre o senhor está aqui e o senhor tem dito. Em 2024 eu vou. E eu não duvido disso, jamais duvidaria. E vai votar em mim?
Como é que... Ele está substituindo o papel do Dr. Nelson Rodrigues. Dr. Nelson Rodrigues, vou te contar. Daqui a pouco, mais próximo da eleição, ele começa a fazer um rodízio aqui na mesa. Uma enquete. Nélio, uma enquete. Você. Daí ele vai no Dante, daí ele vai na Cida. Perguntar é livre, né? Daí ele vai, sabe? Não, mas abstenção você não 100%, acha? né? Ele dá até a abstenção. Nessa linha, e também daquilo que o Paulo disse agora há pouquinho, que proposta você tem para que haja um Estado do tamanho do orçamento? Eu acho que tem que acabar com o desperdício. Existe muito desperdício de dinheiro público hoje em coisas que não são prioridade. Eu respeito muito o papel da comunicação, sei que todos precisam contar também de alguma maneira com isso. Mas o Paraná hoje torra 160 milhões de reais em propaganda para falar bem do governo, para vender um estado de coisas que não é o que a população presencia no dia a dia. Só para fazer uma comparação, Cida, um referencial bem simples. Não tem nada que dignifique mais um gestor público, que dê mais entusiasmo para um gestor do que entregar uma casa, uma moradia para quem não tem lar. Isso deveria ser a pauta prioritária de qualquer governo. Esse governo do Ratinho investiu em casa popular em 4 anos, 135 milhões. Anotem esse número, 135 milhões. Em 4 anos. Só no ano de 2022, esse mesmo governo gastou em propaganda 160 milhões. Veja a distorção de realidade. Só os 500 cargos comissionados que a bancada do governo aprovou agora na Assembleia Legislativa, para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, para a própria Assembleia, vai custar por ano 100 milhões de reais para os cofres públicos. Só de renúncia fiscal em favor das multinacionais que ele mandou para Ponta Grossa e Curitiba, hoje o Estado renuncia 17 bilhões de reais. É 17 bilhões com B de bola. É muito dinheiro hoje que nós não estamos apropriando para o desenvolvimento das políticas que transformam a vida das pessoas. Nada contra trazer empresas de fora com incentivo fiscal para nós não perder para outros estados, mas que fizesse isso de maneira a direcionar para a interiorização desse processo de industrialização, para trazer indústrias também para a região de Foz do Iguaçu, para a região central do Paraná, que é a região mais pobre do estado. E faz como isso? Direciona... Incentivo fiscal? De que maneira? Só para todos entenderem, o que o Estado faz? Ele faz o incentivo fiscal para trazer a empresa para o Paraná. Mas uma vez que ela está aqui, ela fica livre para escolher para onde ela vai. Então, ela vem com uma condição de concorrência melhor que os outros que já estão instalados, porque ela não vem pagando imposto, e ainda ela vai buscar aquela região que oferece para ela o menor custo. Muitos que querem pensar, por exemplo, em vender para um grande centro de consumo, perto da capital, ou pensam em exportação olhando para o Porto de Paranaguá, eles querem sempre se instalar só naquela região mais próxima possível. Mas, ora, se o Estado está renunciando aos impostos e não está cobrando imposto, exatamente essa diferença deveria ser utilizada para equalizar os custos dela, para ela alongar essa instalação. Então, vai custar mais caro se instalar em Ivaiporã, que é uma cidade polo de uma região pobre do Paraná, que é o Vale do Ivaí. Isso vai custar 80 milhões a mais em logística para ela. É exatamente por isso que ela vai ter renúncia fiscal para equilibrar, para equalizar esses custos. É isso que os estados inteligentes do Brasil estão fazendo. Você usa a política de isenção fiscal para levar esse processo de industrialização para onde as regiões por si só não são competitivas. E isso tem que ser feito ao longo do tempo em planejamento de 10, de 20 anos. Nós não vamos industrializar o Paraná inteiro de uma hora para outra só porque o governador quer. É encontrar os arranjos produtivos de cada uma das regiões, compreender qual é a vocação industrial para o noroeste do Paraná, para o centro do Paraná, para o sul do Paraná, considerando que cada uma dessas regiões tem a sua especificidade. Qual é a vocação industrial da região oeste? Qual é o papel no processo industrial do Paraná que tem em Foz do Iguaçu, nesse eixo de transição com o Paraguai, com a Argentina? Qual é o papel que cabe à região de Foz, ao extremo oeste aqui nesse processo? É isso que precisa ser compreendido. E como é que faz uma diversificação econômica, mesmo respeitando essa particularidade de cada uma das regiões do Estado? Exatamente respeitando a diversificação. É exatamente estimulando essa diversificação. Cada uma das regiões tem uma característica. Vamos falar da agricultura, por exemplo. Eu não posso comparar a agricultura do sudoeste do Paraná, que é no extremo, com a agricultura do norte pioneiro, que está no outro extremo do Paraná. Lá eu tenho um solo arenoso, onde eu planto cana, onde eu tenho uma agricultura de uma produtividade muito mais vulnerável, em razão das extremidades climáticas.
Aqui no Sudoeste eu tenho outro tipo de agricultura, com uma estabilidade climática um pouco melhor, onde eu consigo produzir soja, produzir milho, que lá não é a mesma realidade. Como é que eu vou falar de industrialização do Paraná como um todo? Daí a importância, Nélia, de quem conhece o interior, de quem vem do interior como nós, como eu venho, de saber que o Paraná não é uma coisa só. Até quando eu falo culturalmente, quando eu falo de processo demográfico. César, deixa eu fazer uma pequena interrupção. Você desculpe se eu de vez em quando interrompo. Mas o que me chamou muita atenção no Você é o programa nosso professor aqui, Paulo. no programa de governo dele é o diálogo com as cooperativas. Ele pretende chegar na cooperativa e dizer o que vocês precisam para aumentar, para melhorar. Porque o maior motor que o Estado tem hoje são as cooperativas. Sim. Produção agrícola, integração, avicultura, suinocultura, e já estão entregando alimento pronto já, capacitação de gente, tecnologia. O que essa cooperativa LAR está fazendo em termos de tecnologia é uma loucura, aumentando a produtividade. Diga-se de passagem, né, Paulo? Hoje as cooperativas elas suprem a ausência do Estado. Se nós olharmos hoje o papel do Estado, do governo estadual, na extensão rural, que é esse trabalho de assistência técnica ao pequeno produtor, ou na pesquisa rural, que é o trabalho que o IAPAR desenvolvia, no desenvolvimento e na superação dos gargalos de produção, que praticamente acabaram do papel do Estado, hoje é suprido pelas cooperativas. As cooperativas hoje têm um papel fundamental no desenvolvimento e em cumprir esse papel que o Estado deixou. Só que aí nós temos um problema, que as cooperativas não estão organizadas em todas as regiões. Tem regiões do Paraná onde as cooperativas ainda são enfraquecidas, e aí está faltando Estado. E é aí que o Estado devia estar presente. Nós temos, só para você ter uma ideia, 5 milhões de hectares do Paraná hoje em áreas declivosas. O que é isso? É terra de montanha, terra dobrada, como a gente fala na minha região, onde eu não consigo mecanizar, não consigo pôr trator, não consigo pôr colhedeira. Esses 5 milhões de hectares em terra declivosa hoje tem uma baixíssima produção rural, produtividade baixa, pouca agregação de valor. Nesses lugares as cooperativas não estão presentes. E nesse lugar não tem Estado para dar assistência, para fortalecer, para melhorar a condição. Não é à toa, Cida, que exatamente nesse mesmo eixo onde estão esses 5 milhões de hectares que começa lá no Vale da Ribeira, cruza pelo centro do Paraná, pelo Vale do Ivaí e vai terminar lá na região sul, perto do General Carneiro, é exatamente onde está o menor índice de desenvolvimento urbano do nosso estado, onde tem mais pobreza, onde tem mais mortalidade infantil, onde tem menor expectativa de vida. Então veja que é uma relação direta entre o desenvolvimento da nossa agricultura nesses lugares que está precária com o próprio empobrecimento da população. É aí o papel do Estado. Isso é visão do Estado. É suprir as deficiências. Aqui no Oeste, no Centro-Oeste, no Norte do Paraná, onde as cooperativas estão organizadas, perceba que as cooperativas suprem os problemas. Elas dão apoio para o pequeno produtor, elas auxiliam até nos projetos de crédito, quem não tem assistência, tem pesquisa. Hoje as principais pesquisas da agricultura são financiadas pelas cooperativas. Então o Paulo fala muito bem quando ele coloca o papel central das cooperativas nessa interação com o Estado e na parceria. Uma coisa que o Paulo como prefeito e eu tive como prefeito, que é a grande certeza. Para você governar bem, você tem que estar aberto a fazer parceria o tempo todo. O governador tem a obrigação de fazer parceria com os prefeitos, se você quiser dar efetividade e rapidez nas suas ações. E o prefeito e o governador, se quiserem também ampliar, ele tem que trazer o setor privado pro lado, junto com ele. Porque, veja, é impossível que um empresário responsável, que tem responsabilidade social bem-sucedido, se conforte e se conforme com a miséria do lado. Todo empresário que tem um mínimo de sensibilidade social, ele é o primeiro parceiro, só que ele tem que fazer parcerias da qual ele acredite. Ele tem que construir parcerias com um governante que ele saiba que vai usar bem o recurso daquela parceria, que vai dar efetividade. E isso é um processo que se vai construindo com credibilidade. Eu fiz a única parceria público-privada do Paraná, que é a parceria público-privada da nossa iluminação pública. E construí um bairro que é considerado um dos modelos hoje de desenvolvimento urbano do Brasil, que é o bairro Cidade dos Lagos, no modelo de parceria público-privado. É um projeto imobiliário privado, mas que hoje abriga 2 hospitais públicos, uma universidade pública, um campus na universidade estadual, numa série de políticas públicas que se integraram, né? Um cooperando com o desenvolvimento do outro. Se eu fiz em Guarapuava, que é um município típico do interior do Paraná, nós vamos levar isso para o Paraná inteiro. Eu já sei como fazer. César, deixa eu dar mais uma pequena interrupção. Eu perguntei para ele,
Nós tivemos um baque muito grande aqui quando o governo do estado, o governador da época, proibiu que passasse o transgênico do Paraguai à plantação. Foi uma quebradeira na nossa logística, as empresas perdemos emprego, eles começaram a usar o rio, foi uma tragédia. Eu perguntei para ele o que ele achava. Ele disse, nunca, jamais faria uma coisa dessa. Ah, sem dúvida. Olha, quanto, você lembra o que nós sofremos, né? Claro. Lembra o que nós sofremos? Então, quando fala de governador, você tem que lembrar disso. Quando você estiver sentado num debate lá, você tem que lembrar, pô, você fez uma tragédia. Você proibiu o transgênico. Hoje o transgênico está provado que não tem mal nenhum, é evolução, é progresso, é desenvolvimento, é tecnologia. O cara Nós não proibiu. podemos nunca, né, Paulo, deixar que ideologia atrapalhe a gestão, que com enfrentamentos ideológicos atravanque o desenvolvimento do Estado, da ciência. Mas aí, normalmente, é exatamente pela falta da conversação, do diálogo aberto, da busca de mais alternativas, porque não saem ideias iguais e cabeças diferentes. Né? E saber lidar com isso é fundamental. Eu sei, César, e o relógio vai andando rapidinho. Se você continuar sendo expansivo nas suas explicações, menos temas poderão ser tratados. É um prazer falar com você. Em relação à questão da educação, né, muito mais do que uma escola em tempo integral, entendo eu, nesse momento é preciso se discutir como ela será. Porque não adianta ter lá mais 50 salas de aula se não sabe como é que vai ser ocupado esse aluno e todo esse desenvolvimento. E aí podemos entrar por área de energia, por N outras alternativas que precisam de um discurso, eu não vou chamar de moderno, apenas atualizado. Né? Diante da questão educacional, que proposta tem no teu pré-plano de governo? O maior desafio que eu vejo na educação hoje, Nélio, é a gente adaptar a nossa grade e a nossa metodologia para a gente criar uma capacidade dos nossos jovens em estimular a possibilidade de forte adaptação. O mercado de trabalho hoje está num ritmo de desenvolvimento muito rápido. Se a gente continuar educando as nossas crianças da mesma forma, nós estamos preparando elas para um mercado de trabalho que não vai existir quando elas estiverem na idade adulta. Muitos dos trabalhos que hoje existem não existirão daqui 20 anos ou daqui 10 anos. Isso só vai ser superado se a gente incentivar as capacidades e habilidades socioemocionais das nossas crianças. Não é só a decoreba, não é só aquele método maçante. É o ensinar a pensar, o ensinar a desenvolver o raciocínio lógico, a desenvolver o raciocínio crítico, a pensar a sociedade de uma forma mais ampla, a desenvolver habilidades como a da tolerância, a da convergência, a da superação, a da resiliência. É isso que vai transformar seres humanos melhores, mais adaptados para esse mercado de trabalho que está se evoluindo e transformando de forma rápida. E isso vai tornar a escola mais atrativa e vai inibir, por exemplo, esse número absurdo que nós temos hoje de crianças que desistem da escola. Elas chegam uns 14, 15 anos e estão desistindo do processo educacional porque muitas delas são atraídas por mercado informal de trabalho ou porque deixam de acreditar na educação como instrumento de crescimento humano. A escola não está acompanhando a evolução das coisas, infelizmente. Então, muito mais do que falar de estrutura, de espaço, a gente tem que falar de uma forma que realmente incentive e prepare as crianças para esse novo mundo. Hoje, nós temos acesso a um celular que me dá a informação que eu quero em segundos, em frações de segundos. Então, aquele processo de conhecimento que a gente tinha, que eu tinha que ficar sabendo o nome de capital, decoreba, nome de organismos de um ser vivo qualquer, ele perdeu a relevância. Mas aprender a pensar, aprender a como responder a tua pergunta com uma pergunta ainda melhor. É isso que é a chave das nações que estão se desenvolvendo hoje. As nações que conseguem desenvolver inovação tecnológica, desenvolver soluções novas para problemas antigos, são as soluções que estão criando um novo pensar. O Paraná será vanguarda no Paraná, porque nós temos essa compreensão. E para mim, só um detalhe, para mim, né, e eu estou aqui para perguntar, não para trazer resposta, mas para mim, o dia em que no ensino médio, os principais alunos do ensino médio, os melhores do ensino médio, começar a desejar serem professores, nós começamos a ter a mudança no sistema educacional do Brasil. Serem empreendedores. O Brasil tem que ser uma nação empreendedora. O dia que o Brasil aceitar o seu papel no mundo de ser uma nação empreendedora, ninguém segura mais. Mas isso, veja, empreendedorismo é coisa que você também tem que ensinar na escola.
é provocar as pessoas a procurar fazer mais, a não aceitarem tarefas e missões repetitivas. Nós fomos educados para fazer tarefas repetitivas, mas não tem mais tarefa repetitiva nesse mundo em desenvolvimento. Tudo que tem de tarefa repetitiva vai ser substituído por algum robô ou por alguma inteligência artificial. O desenvolvimento das novos postos de trabalho é justamente daqueles que vão ter a capacidade de chegar a soluções novas. O pensar. O pensar é a chave, é a solução. Deixa eu aproveitar, já o Paulo faz a manifestação dele. Dante Quadra, mais uma questão. São 12 horas e 25 minutos. Bora lá. Prefeito, qual a sua opinião sobre o atual sistema de funcionamento da empresa Copel e Sanepar? Há uma distorção do papel das duas. Eu quero aqui assegurar a minha visão sobre o papel estratégico delas no desenvolvimento do Paraná. São empresas que exploram bens naturais que, na minha opinião, não podem ser jogados na mão da iniciativa privada. Elas cumprem um papel de levar a infraestrutura onde não tem, só que hoje está sendo distorcido com excessiva distribuição de lucros para os investidores, inclusive para enriquecer o próprio caixa do Estado. Vamos lembrar que a Copel e a Sanepar colocou mais de R$ 1 bilhão de lucro nos cofres do Estado, e esse recurso, ao invés de engordar os caixas do Estado, poderia e deveria, em parte, estar segurando o preço das tarifas, que hoje está caro para a população, mas também está ampliando os investimentos para melhorar a prestação de serviço para a população. Nós tivemos várias cidades do Paraná que tiveram desabastecimento de água por falta de investimento na capacidade de produção de água tratada. Nós temos hoje um déficit de industrialização da pequena produção rural do Paraná nos nossos pequenos municípios, porque nós não temos estabilidade na energia elétrica para o cara instalar uma pequena fábrica perto da produção. Nós temos hoje milhões de reais, estou falando de dezenas de milhões de reais, que são perdidos todos os anos dos pequenos produtores de fumo do centro-sul do Paraná, que não conseguem ter estabilidade no processo de secagem do seu fumo, porque toda vez que sai um relâmpago no céu, cai a luz. Como é que eu vou falar para desenvolver uma leiteria, um processo de agregação de valor da pequena produção, se eu não consigo ter infraestrutura energética? E onde está o papel da Copel nisso? Distribuindo mais de R$ 1 bilhão de lucros para acionistas. Então, é uma distorção do papel da empresa. Eu entendo que a Copel tem que exercer esse papel de estatal, sim, mas para subsidiar aonde tem carência. Mas o Estado compraria as ações? Ou como é que resolve o problema? Não precisa mexer na equação acionária, mantém como está. Só que a Copel hoje é uma das empresas do setor elétrico do Brasil que mais distribui dividendos, que mais distribui lucro para acionista. E os investimentos da empresa estão aonde? Pensa só, Nelly, se eu distribuo os lucros como dividendo para acionista, eu estou perdendo a minha capacidade de investimento. Eu estou deixando de me preparar para o futuro. Eu estou deixando de investir em energia trifásica, para interiorizar essa energia trifásica, para fazer com que aquele pequeno proprietário rural lá da região dos Campos Gerais, que tem uma florestinha de araucária, que ao invés de fazer uma serraria para agregar valor na empresa dele, ele está tendo que entregar a matéria-prima dele bruta para a Klabin industrializar, porque ele não consegue ter energia elétrica para montar uma serra-fita. Essa é a realidade. É isso que eu percebo, é isso que os empresários vêm falar comigo, é isso que os produtores vêm reclamar. Nós estamos deixando de agregar valor nas pequenas propriedades porque não tem infraestrutura do básico. Aí qual é o discurso do Copel? Mas não tem dinheiro. Claro, se eu pego todo o lucro e distribuo como dividendo para o acionista é o seguinte, é remunerar, é devolver o dinheiro para quem pôs dinheiro na empresa. Certo? Tem dois meios. Ou eu faço a distribuição dos dividendos e a legislação tem um percentual que é obrigatório, ou eu aumento a minha capacidade de investimento. Curitiba, a região metropolitana de Curitiba, passou meses com desabastecimento de água, porque a Sanepar não conseguiu concluir a barragem do Miringuava. Veja que é falta de investimento. Ponta Grossa está com desabastecimento de água porque não tem uma nova central de armazenamento de água. É falta de investimento. A nossa querida Medianeira aqui do lado, há 200 anos, vem com o mesmo problema na mesma direção. Quando eu distribuo isso como dividendo para o acionista, é dinheiro que eu poderia estar também equacionando e equilibrando as minhas tarifas, para tornar essa tarifa mais barata e ampliar os programas assistenciais para as famílias que não têm dinheiro para pagar.
Paulo McDonald Guise, já agradecendo a sua presença aqui, um espaço para sua manifestação ainda no contraponto desta quarta-feira. Muito obrigado pela oportunidade. Como eu disse, eu tinha que vir aqui dar um testemunho do que representa a candidatura, a pré-candidatura, como se corrigiu muito bem, do prefeito César Silvestre. E já aproveitou e lançou a tua pré-candidatura para o governo municipal em 2024. Pois é, já pediu, não consegui o voto da Cida ainda, mas não desisti. Certo, é que o voto é secreto, né, Paulo? Ainda vai levar uns 2 anos e meio para ela votar, quem sabe até lá eu consigo mudá-la. Mas muito obrigado pela oportunidade de ouvir as propostas do pré-candidato César. Bom, César Silvestre Filho, é óbvio que se pesquisa eleitoral definisse eleição, não precisaria ter eleição. É isso aí. Né? Então, já botava pesquisa, já definia quem seria Eleição o é eleito. feita para mudar resultado de pesquisa. Diante daquilo que você ainda gostaria de se manifestar para quem está te ouvindo e acompanhando nesse momento, o que é que você gostaria de acrescentar? Nélio, agradecer a vocês pela oportunidade, o privilégio de poder estar aqui acompanhado do Paulo, de ter tido aqui a presença e a visita do Sames também, que veio me receber. O imenso respeito que eu tenho pela cidade de Foz do Iguaçu, a compreensão que eu tenho do papel dela estratégico para o nosso estado. Foz do Iguaçu é a grande vitrine do Paraná. O Paraná é conhecido por muitos brasileiros e por pessoas do mundo inteiro a partir de Foz do Iguaçu. Né? Ter uma Foz do Iguaçu desenvolvida, fortalecida, moderna, industrializada, gerando empregos, com saúde adequada, com habitação de qualidade para as pessoas, é uma maneira adequada e ideal de apresentar o Paraná para o mundo, porque Foz é a vitrine do Paraná. E eu tenho esse compromisso com vocês, eu tenho essa compreensão desse papel. Eu sou uma liderança que aprendi a governar no dia a dia da Prefeitura Municipal de Guarapuava, que fui por 8 anos. Modéstia à parte, eu tive um trabalho que deixou legados importantes. Eu me sinto hoje confiante para levar esse modelo e essa forma de trabalhar para todo o Paraná. E eu aprendi a conhecer o Paraná a partir dessa realidade do interior, que é a realidade que vocês vivem aqui. Nós somos do interior e nós temos que ter orgulho de ser do interior. Não é porque nós somos do interior que nós vamos aceitar ter menos acesso à saúde, ter menos acesso à cultura, ter menos acesso a entretenimento para os nossos jovens, a ter menos acesso à promoção de empregos de qualidade para essa geração que está chegando aí. Nós somos do interior e queremos ser priorizados pelas ações do governo. A minha candidatura leva e representa essa voz. É isso que eu quero fazer ao chegar no Palácio Iguaçu. Governar com parcerias, governar com entendimento, me apropriando dos problemas, indo a fundo para buscar soluções. Não sou daqueles que jogam o problema para os outros resolver. Eu tenho um jeito de governar que é ir realmente na raiz do problema. E vou fazer assim. Vou usar as nossas empresas públicas para servir aos interesses dos paranenses. E vou fazer o maior programa habitacional que esse estado já viu. Eu quero governar e quero deixar esse legado. Eu fiz o maior programa habitacional da história do meu município. 2.000 casas populares em 8 anos de governo. Só para vocês terem uma ideia como comparação. Nos 4 anos do Ratinho, foi contratado 4.000 casas para o Paraná inteiro. É nada. Nós acabamos a política habitacional do Estado. Nós vamos retomar. Eu farei o maior programa de habitação popular que esse Estado já viu. É isso que me move a ser governador. Governar para as pessoas, governar para quem precisa do Estado, desenvolver o Paraná de uma forma mais generosa, ampla, para todas as regiões. Não podemos mais aceitar que o nosso interior fique só com as migalhas das prioridades escolhidas hoje por quem nos governa. Ok, esse é o César Silvestre Filho, pré-candidato ao governo do